Senhor. Amém. Bom, antes de nós começarmos, nós temos um aviso, é isso? Nós temos um aviso para o próximo sábado. Pode projetar ali. Amém. Próximo sábado nós temos um encontro das irmãs Crer, Beber, Fluir. Amém. Aleluia. Pelo evento das irmãs Crer, Beber, Fluir. Vai ser a partir das 9 horas da manhã. É isso que está escrito ali, né? Vai começar aqui. Também depois vai ter um café junto. Vai ter imersão na palavra e tal. Depois também algumas irmãs vão sair para orar pelas pessoas. Outras vão ficar aqui orando, né? Mas o importante é que você venha, você participe, né? De alguma forma você esteja aqui, orando ou saindo, mas você seja parte daquilo que o Senhor vai fazer através das irmãs. Amém? Então, estamos reforçando esse aviso. Amanhã a gente reforça mais um pouquinho. Amém? Então, que tal as mulheres proclamarem? Crer, beber, fluir. Amém. É isso aí. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, o tema da nossa comunhão hoje é tremenda graça. Tremenda graça. Amém. Graças ao Senhor. Só os títulos já está tremendo, né? Está tremendo, né? Vamos ler então Efésios capítulo 2. Nesses poucos versículos, né, que nós selecionamos, Efésios 2, do 1 até o 10, temos 4 vezes a palavra graça, ok? Então lá, o versículo 1, pode ser na NAA, amém? Vamos juntos, amém? Isso, ok. Ele estavam mortos em suas transgressões e pecado. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos o versículo 2 também. Amém? Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora o versículo 4 bem forte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Esse versículo 5, voltando, vamos falar um para o outro, né? Fala para quem está do seu lado, todo esse versículo 5. Fala, olha, estando você morto, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Amém. Isso aí. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Mas estando nós mortos, Ele nos deu vida. Amém. Vamos falar juntos. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Agora fala para quem está do seu lado. Pela graça vocês são salvos. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, pela graça vocês são salvos, pela graça nós somos salvos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo, né? Por isso que no fim o tema foi esse, tremenda graça. E também o hino que nós cantamos, tremenda graça. Esse hino também é traduzido de várias formas, o original dele é em inglês, então maravilhosa graça, preciosa graça, tremenda graça. E depois da mensagem nós vamos cantar um outro hino chamado Tremenda Graça.
para que seja ainda mais tremendo, né? Irmãos, eu realmente fiquei muito impressionado com a graça do Senhor. O que nós vamos compartilhar hoje está baseado, claro, é na palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Mas nós vamos aqui meditar, nós vamos ruminar, compartilhar em cima da mensagem número 13, que o nosso irmão Pedro compartilhou algumas semanas atrás, lá na Estância Árvore da Vida. E o tema original da mensagem foi a suprema grandeza do poder de Deus na produção da igreja. Bom, esse é muita graça, né? Isso aí. Bom, esse era o tema daquela mensagem. E justamente ele entrou no livro de Efésios, capítulo 2, que é o que nós vamos hoje pegar uma porção. Logicamente, não é toda a mensagem. A mensagem dele foi mais de quase 1h30, né? Mas nós vamos pegar aqui alguns pontos. Vocês se lembram, na semana passada... Alguém lembra da semana passada? Não? Você lembra? Estava aqui, né? Hã? Ah, amém. Muito bem, Gi. É isso aí. Ela foi lá procurando a anotação dela, né? E falou lá, né? O que me controla. É isso mesmo, né? Nós temos visto nas nossas reuniões aqui sábado, tendo comunhão sobre o que o nosso irmão tem falado para nós, justamente isso, que a igreja ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E o Senhor, ele quer encher todas as coisas, que o seu plano no universo é encabeçar todas as coisas em Cristo. E para que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo, todas as coisas sejam conectadas ao cabeça, e ele possa então controlar todas as coisas, ele tem um processo para fazer isso, e esse processo é encher. Ele quer encher todos os espaços, tanto em toda a terra, como também em nós, nos nossos corações. Não pode haver nenhum vácuo, nenhum lugar vazio, nenhum vácuo de poder. Então, justamente quando algum espaço fica vago, alguém vai controlar aquele espaço, alguma coisa vai dominar aquele espaço, e para que seja Cristo o nosso cabeça, todos os nossos espaços, na nossa emoção, nossa mente, nossa vontade, precisam ser preenchidos com Cristo. Amém? Então o Senhor tem falado fortemente isso conosco, que nós temos não só tido um desejo, mas eu espero que vocês também estejam praticando isso e procurando se encher mais de Cristo. Amém? Eu quero me encher do triuno Deus. Amém? Vocês têm procurado se encher mais de Deus, irmãos? O que está ocupando os seus pensamentos? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, existe. Ocupe os vossos pensamentos, amém? Que seja isso, que seja ocupando o seu pensamento, amém? E nesse processo, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, né, nós vimos que Efésios 1,19, ele fala do poder de Deus. Ele fala Paulo usa muitos adjetivos, né? Superlativo, é a suprema grandeza do poder de Deus. Então o poder de Deus, irmãos, desculpe a redundância, é poderoso. Amém? O poder de Deus, dá até medo, né? É tremendo, o poder de Deus é tremendo. Então é o poder de Deus. E a suprema grandeza do poder de Deus, nós vimos semana passada que, primeiro, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha que poder! Um poder que pode levantar alguém dos mortos. A morte é o maior poder que existe sobre a terra. Mas existe um poder maior que a morte. É o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, Deus operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Número 2, esse poder, ele fez com que Cristo ascendesse.
e sentar-se à direita de Deus nas alturas. Então não só levantou dos mortos, mas também fez com que ele ascendesse até as alturas, até o terceiro céu, ao trono de Deus. Então ele ascendeu. Esse é o poder de Deus. Mas esse poder de Deus também fez uma terceira coisa, que foi sujeitar todas as coisas debaixo do pé de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele subiu, esse poder de Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas o quarto ponto qual é? É que esse poder, ok? Fala que para ser o cabeça sobre todas as coisas, então para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, esse poder tem um quarto aspecto. Ele foi dado à igreja. Amém! Então o poder de Deus foi dado para a igreja. Mas por que esse poder foi dado para a igreja? Para que Cristo se torne o cabeça. Então, qual é o ponto aqui? Os 3 primeiros, Deus fez e não precisa de nós. E não precisou de nós. Mas o quarto ponto, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, precisa da igreja. Amém? Então, sem a igreja, Cristo não vai ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, para ser o cabeça, ele deu esse poder para a igreja. Irmãos, olha só como nós somos importantes. Amém? Irmão, você é muito importante. Nós aqui como igreja recebemos esse poder, essa suprema grandeza do seu poder, nós recebemos, sabe para quê? Para que Cristo se torne o cabeça. Por isso que veio a pergunta semana passada, o que nos controla? Como que eu posso ajudar que Cristo seja o cabeça de tudo se eu mesmo não sou controlado por Ele? Às vezes eu sou controlado pelo meu mau gênio. Como é que você acorda? Pé direito, pé esquerdo? Você diz assim, não me veja quando eu acordo, né? Que não me vejam quando eu acordo, né? Então, muitas vezes nós somos controlados por quê? Pela nossa ansiedade. Somos controlados pelas nossas mágoas, né? Somos controlados pelo dinheiro, pelo poder do dinheiro, né? Então, existem muitas coisas que nos controlam. Então, o Senhor tem trazido muita luz para nós, que essas áreas que não estão sendo controladas por Cristo, esses vácuos de poder, amém? Precisam ser preenchidos com Cristo. Amém? Aí, irmãos, aqui, né, tem uma grande revelação, que é nessa passagem, do versículo 23 de Efésios 1, para o capítulo 2, versículo 1. Lembrando que na Bíblia, a Bíblia originalmente escrita não tinha essa divisão de capítulos. Então aqui é uma continuidade. Ok? Então, para que esse poder que foi derramado, né, sobre a igreja, para que a igreja faça isso, ele começa o versículo 1 dizendo, ele lhes deu vida. Amém! Ele nos deu vida. Ele nos dá vida para que justamente esse poder ele seja operado. Sem vida, tudo começa com a vida. Tudo começa com esse novo nascimento, ok? E antes de a gente enfatizar a questão da vida, quando que ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Então, e aqui que a gente começa a desfrutar da graça de Deus. Irmãos, tudo é a graça de Deus. Tudo é pela graça. Não é pelo seu esforço. Não é pela sua capacidade. Não é pelo seu
bom caráter, mau caráter, tudo é graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos mortos. Nós continuaríamos perdidos, como fala aqui, nas nossas transgressões, pecado. Então, a gente precisa perceber isso, que tudo vem pela graça. E não sei o quanto, né, nós aqui somos impressionados, ou quanto nós desfrutamos da graça de Deus. A graça de Deus é uma coisa tão importante. Tem muitos cristãos que desprezam a graça. Tem muita gente que despreza a graça. Tem gente que valoriza a graça ao máximo. Alguns dizem assim, é como se fosse a quarta pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e a graça, né? Porque valoriza ao máximo. Eu não sei você, o quanto você aprecia, desfruta, entende o que é graça. Podemos ter um entendimento bem ralo, bem superficial, tá? Ou podemos ter uma valorização demais da conta. Então, que o Senhor realmente nessa noite possa nos levar a desfrutar da realidade dessa graça. Irmãos, eu estou profundamente impactado, impressionado, depois a gente ruminar nessa palavra, meditar nela, sobre a graça do Senhor, e que o Senhor me dê a graça para poder transmitir, amém? E que vocês tenham a graça para poder ouvir, amém? Então, partindo desse princípio, que nada começa em nós, mas começa em Deus. Você já notou que todos as cartas do Novo Testamento de Paulo, ele começa com a graça? Graça a vós outros e paz. Sempre ele começa com graça. Só nesse pequeno trecho aqui, ele fala 3, 4 vezes graça. A palavra graça está no Novo Testamento mais de 100 vezes, mais de 130 vezes. É muita graça. E quando o Senhor Deus, graças a Deus, ele nos tirou daquele engano da era das trevas e começou-se a reforma, um dos 5 itens, qual foi? A graça, né? Só a escritura, né? Quer dizer, era só as escrituras, que mais? Ok, vamos lá, gente. Ok. Olha, o que acontecia antes do ano 1500, mais ou menos, né? 1500 e pouco. O catolicismo, que era uma coisa, assim, envolvida com o poder, né, do governo, inclusive, eles pregavam que a salvação era por obras. E a salvação sendo por obras, né, você tem que fazer obras para ser salvo. Então você tem que pagar penitências e uma série de coisas. E as pessoas viviam nesse engano. E logo começou-se também a vender salvação. Então, no meio de toda aquela degradação, surgiram homens de Deus que falaram: não, a salvação não é por obras, a salvação é por fé. Então, a salvação é pela graça de Deus. E quando a gente começa a ver a graça de Deus, irmãos, a primeira, né, aqui ó, Efésios 1, que nós estamos vendo, né, versículo 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí ele começa a mostrar que essa graça que nos traz as bênçãos, essa graça de Deus, ela nos traz bênção. Eu gosto, o Gessé sempre chama a gente de abençoado, né? Amém, abençoado. Muito bom isso. Nós somos abençoados. Mas por que você é um abençoado? É graça de Deus. A graça de Deus te alcançou
E você hoje é um abençoado. Amém? E qual foi a primeira bênção? A primeira bênção é que eu fui escolhido. Amém? Começou por aí. Se você não tivesse sido escolhido, você não estaria aqui. Amém? Então, Senhor Jesus, olha só como que é a graça de Deus. Olha aqui que nós estávamos mortos. O que um morto consegue fazer? O que um morto consegue fazer? O morto pode escolher? O morto pode decidir? O morto pode querer Deus? O morto pode se arrepender? Não! Então a primeira coisa é que você e eu éramos mortos. E como mortos que nós éramos, nós não fizemos nada. Você não fez nada. Você não podia fazer nada. Você não conseguia fazer nada. Você não conseguia levantar do caixão. E o seu destino ainda era a morte eterna. Perdição eterna. Sem chance. Então, a graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus um dia falou assim: Luizinho, eu quero você. Viu, irmão Luiz? Um dia a graça de Deus falou assim: eu quero o Luiz para mim. Eu quero aquele outro Luiz para mim. Irmãos, o que você fez para merecer? O que você fez de bom? Será que você era, né, um cara assim, né, tipo um jogador de futebol com muito futuro? Eu falei assim: deixa eu escolher esse cara aí, né? Deixa eu escolher antes que ele se torne famoso, vou pagar barato. Não. Nenhum de nós aqui tínhamos nada. A graça de Deus, aleluia, nos abençoou. E nós somos escolhidos. E aquele nos deu vida. Então, isso é uma ação de Deus em ter nos escolhido e ter nos dado vida. Aí, olha só. Versículo 2. Nos quais, né, nas transgressões e pecados, nós andamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então, esse mundo, né, a palavra mundo é cosmos, é um sistema, e esse cosmos e esse sistema, nós andávamos nesse curso. E esse curso do mundo, né, nós éramos guiados e controlados por um príncipe. Existe um príncipe da potestade do ar. E esse príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa situação, irmãos. Nós éramos desobedientes, rebeldes, transgressores, inimigos de Deus, amantes dos prazeres, andávamos na nossa carne, éramos egoístas. Então, essa era a nossa situação, seguindo o curso desse mundo. João, né, 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Então nós pensávamos que estávamos livres. E que eu fazia o que eu queria. Eu peco, né? Eu faço o que eu quero. Na verdade, o fato de você pecar é que você estava sendo controlado, guiado pelo príncipe desse mundo. Mesmo quando você não queria pecar, ele falou: vai pecar. Estou te mandando, vai pecar. Atuava em nós, atuava nos nossos membros. Romanos diz que nós éramos escravos do pecado. Então, mesmo quando você não queria brigar com a sua mulher, você brigava. Por quê? Porque o príncipe desse mundo falava assim: briga, eu quero ver o circo pegar fogo aqui, eu quero mais uma casa destruída. Nós andávamos controlados por esse príncipe. É interessante, né, que
o mundo jaz no maligno. Jaz, a palavra jaz é deitar, né? Está deitado. Aqui jaz fulano de tal, né? Vai no jazigo. Né? Veste o paletó de madeira, né? Fica lá no jazigo, né? Tá lá. Aqui jaz fulano de tal, não levanta mais. Então, é interessante que diz que o mundo jaz no maligno. É como se o mundo fosse um neném, né? Também ali, ó, no colo do inimigo. Deitadinho no colo do inimigo. E quando você está ali no colo do inimigo, depois de ver um neném no colo de alguém ali, você fala, ai, que terno, né, e tal. Só que quem segurava o neném ali é o príncipe desse mundo. Né? Então, o neném está ali e ele ama a humanidade, né? O diabo, ele ama o homem, o ser humano, né? Não, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o mundo jaz no maligno, está no colo do diabo, ele fica assim, pá, fura os seus olhos, né? Te aperta, te esbofeteia. Né? Você está no colo dele. A vida das pessoas controladas pelo curso desse mundo caminha para a destruição. Não é verdade? A pessoa está bebendo, pensa, estou feliz, eu posso beber, eu bebo para ficar alegre. Nada, está se matando. Né? Vai dar uma cirrose, vai acabar com o seu fígado. Né? Vai destruir você para a sociedade. Você vai quebrar a cara. Mas a pessoa pensa que está livre, pensa que está fazendo o que quer. Né? As mulheres, como chama? Revolução sexual, liberdade. Agora eu faço o que eu quero. Engano. Na verdade, você está se destruindo. Então, por quê? Está no curso do mundo, no colo do maligno, sendo destruído por ele. Como é que alguém pode ser salvo desse mundo e dessa destruição? É somente a graça de Deus. Se a graça de Deus não chegar até você, já era. Nessa vida e na futura. Você sofre a vida toda e no futuro ainda vai para o inferno. Então, esse é o destino desse mundo. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele matava as pessoas. Ele ajudava a apedrejar as pessoas. Esse era o passado dele. Esse hino que nós cantamos, Tremenda Graça, ele é um hino composto por um irmão chamado John Newton. Então, no ano, ele nasceu em 1725. Naquela época, 1700 e pouco, ele era inglês. E a mãe dele era uma buscadora de Deus. É uma mulher piedosa, buscadora de Deus. O pai era mundano. O pai era marinheiro. E aí, quando ele tinha 6 anos, a mãe dele morreu de tuberculose. Então ele, com 6 anos, quase 7 anos, enquanto ainda lá 6, 7 anos, a mãe dele ensinou muitas coisas para ele. Da palavra de Deus, da Bíblia, Mas quando a mãe dele faleceu, o pai dele casou de novo, casou com outra mulher, teve outro filho, deram mais atenção para outro menino. E ele ficou revoltado. Ele cresceu revoltado. Ele se tornou alguém que blasfemava contra Deus, falava contra Deus. Com 11 anos ele foi para o barco viajar com o pai dele. Imaginem, naquela época, às vezes você vê um pouco pelos filmes, está num barco, marinheiros. Marinheiros, tudo gente boa, Os marinheiros, tudo gente boa, Então, imagine aquela vida. E ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais malvada, mundana,
perversa, blasfemadora de Deus. Né? Aí depois ele entra para a Marinha aos 18 anos, e as companhias que ele tinha, as pessoas, aí se perdeu de vez. E aí ele vai e se torna um mercador de escravos. Ele começou, né, a entrar naqueles navios negreiros, né, de transportar da África para a América Central, para os Estados Unidos, os escravos. Então, e ele era muito despiadado, né? Era muito malvado. E aqueles escravos negros, eles eram todos acorrentados. Por quê? Porque eles tinham que ser acorrentados, porque eles, quando eram capturados, eles sabiam o que ia acontecer, muitos se suicidavam. Então, para impedir que eles se suicidassem, então eles amarravam, para eles não terem como se matarem. E eles não podiam falar nada. Eles eram açoitados, mesmo assim, né, 15, 20% dessas pessoas morriam. Os escravos, eles morriam nas viagens. E quando tinha algum tipo de vírus, alguma coisa acontecia ali, eles jogavam todo mundo no mar. Então, assim, era uma coisa muito despiadada. John Newton, claro, não vou aqui contar toda a história dele, depois vocês podem ler, tá? Mas ele começa a passar por algumas experiências. Ele teve malária 2 vezes. Depois ele mesmo se tornou escravo, né? E ali naqueles momentos de desesperação, ainda assim, com toda a maldade dele, Deus dava um jeito e ele não morria. Teve muitas vezes que ele quase morreu. Barco à deriva, quase afundando, e ele não morreu. Talvez se fosse você e eu, assim, você e eu fôssemos Deus, vendo tanta maldade, para Deus, sim, é agora que esse menino, né? Mas você vê, Deus tinha um arranjo e ele não morria. E Deus salvava. Em algum momento ele se arrependia, e se voltava, Deus me salva dessa. Aí ele ficava meio bonzinho, depois ele voltava à velha vida. Mas aí, teve um dia, quando, numa das viagens, ele realmente esteve a ponto de morrer, ele buscou a Deus e ele se arrependeu. E a graça de Deus o alcançou. E aí, quando ele escreveu esse hino, na verdade, essa é uma das melodias, né, mais famosas, né, e mais emblemáticas. E na verdade, essa melodia era uma melodia que os escravos eles cantavam, porque os escravos não podiam falar. E por eles não poderem falar, eles entoavam essas notas. Hã? Então os escravos estavam lá, naquela situação, naquele navio, sem poder falar, e eles... E quando ele se converteu, então ele pegou aquelas notas, colocou essa letra, e aí ele escreveu: tremenda graça de Jesus. Tremenda graça de Jesus. Que pôde alcançar um pecador como eu. Ele falou assim: como eu posso receber perdão depois de tanta maldade que eu fui? Para mim não tem mais chance, não tem mais jeito. Como Deus pode me perdoar? Então, quando ele foi alcançado por Deus,
ele compôs essa canção e ele entendeu que mesmo um pecador como ele foi alvo do amor e da misericórdia de Deus. Você vê aqui, no versículo 3. Entre eles também, Efésios 2:3. Todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ele entendeu muito isso. Talvez alguns de nós aqui assim, não, eu nunca fui pessoa tão má assim, né? Eu nunca fiz nenhuma barbaridade, né? Às vezes a gente prega o evangelho para alguém e vai assim, não, olha, eu nunca roubei, nunca matei, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom pecador. É pecador. E o seu lugar vai ser o mesmo lugar de lá se você não crer em Jesus, se a graça não te alcançar. Irmãos, e a partir daí ele teve uma experiência tão forte com Deus. Ele se tornou um pregador do evangelho. Ele compôs centenas de hinos. Ele influenciou milhares de pessoas. E junto com John Wesley Whitefield, e mais um que eu não lembro o nome agora, eles levantaram a bandeira da abolição dos escravos na Inglaterra. E Deus usou esses homens para serem aqueles que trouxeram a libertação dos escravos na Inglaterra. Tremenda graça! E ele tinha um cuidado tão especial por pessoas. Ele se tornou uma pessoa extremamente sensível, cuidava de crianças. Ele se tornou uma pessoa muito humana, apacentando pessoas. Ele não via pessoas como números, ele começou a ver gente como gente, cheio de ternura e misericórdia. Irmãos, quem pôde transformar um homem como esse? Foi a graça de Jesus. Foi o poder da vida de Deus. A vida de Deus que transformou esse homem tem transformado milhares e milhões de pessoas. E nos alcançou. Irmãos, não sei onde eu estaria hoje se não tivesse sido alcançado pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Por isso, irmãos, fora o orgulho, porque nós somos simplesmente um pecador que graça ganhou. Não somos mais nada. Olha só, no final da vida dele, ele disse, no final da vida dele, ele estava já nos últimos momentos. Como explicar tamanha transformação na vida de um homem? Semanas antes de sua morte, já velho e debilitado, Newton explicou: a minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas. Eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Aleluia! Irmãos, nós somos só pecadores que graça ganhou. Irmão, nós não conseguimos fazer nada. Mesmo quando a gente serve o Senhor, Deus nos usa para fazer alguma coisa, às vezes vem aquele orgulho, né? Eu fiz. Irmãos, não é nós, é a graça de Deus. 1 Coríntios 12, Paulo disse: eu trabalhei mais que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça de Deus operando em mim. O que nós precisamos permitir é que a graça opere e trabalhe em nós. Por isso, quando o irmão começou a mostrar aqui para nós esse poder, o poder que ressuscitou Jesus, o poder que fez ele ascender, o poder que fez todas as coisas estarem sujeitas aos seus pés, mas o poder, amém, de dar vida a nós e de nos transformar para que nós nos tornemos o seu corpo vivo. Irmãos, Romanos, o livro de Romanos, que é o livro preferido do meu irmão Marcelo, eu falei assim,
tinha que ser advogado, né? Na hora eu matei. O livro que eu gosto é Romanos, né? Tá certo? Hã? Porque tá cheio de argumentos ali, Romanos, né? Então, Romanos nos mostra que nós somos salvos da condenação da lei. E a gente não consegue falar de graça sem falar de lei. Porque a lei, ela avulta. A lei, ela manifesta o pecado. Tá certo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Agora, Efésios mostra não só que o homem precisa ser justificado. Efésios mostra que o homem precisa ganhar vida. Um morto precisa do quê? De vida. Então, em Romanos é justificado, mas em Efésios ele ganha vida. E por que nós ganhamos vida? Para ser parte do corpo de Cristo. Um corpo precisa de membros vivos, cheio de vida. Então, o Senhor nos dá vida. A graça do Senhor trabalha em nós dessa maneira. Senhor Jesus. Versículo. Vamos lá. Versículo 5. Mas para que o versículo 4. Mas para que o versículo 4 comece bem, eu vou ler de novo 3, tá bom? Entre eles também, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus! Amém! Nós éramos tudo isso, mas Deus! Mas Deus! Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que fez? E estando nós mortos em nossas transgressões, o que fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, Irmãos, Ele deu vida para nós. Estávamos mortos, mas Deus é rico em misericórdia. A misericórdia alcança onde o amor não chega, claro, mas a misericórdia ela vem do amor, porque a gente ama o que é amável. Não é isso? Todo mundo ama o que é amável. Ninguém ama uma coisa que não é amável, ou uma coisa feia. Né? Você não gosta, né? Não é amável. Você ama o que é amável, o que é bonito, o que você aprecia, né? Você vê o dia amanhecendo, você vê a natureza, vê as flores. Ai, que lindo, né? Como eu amo isso, tá? Então a gente ama o que é amável. Agora, quando uma coisa é feia, está estragada, uma coisa miserável, aquela miséria, né? Aquela coisa repugnante. Aí, irmãos, precisa da misericórdia de Deus. Lembra o irmão Dom que dizia? O tição, né? É um tição. Está ali no fogo, ardendo, queimando, né? Mas a mão de Deus, ela vai até lá. Ela alcança esse tição. Nós éramos esse tição, mas Deus nos alcançou e nos resgatou. Ó Senhor Jesus! Agora, quando Deus nos alcança dessa maneira, quando a graça nos alcança, o que produz em nós? Deve produzir em nós gratidão. Não é verdade? Tremendo pecador. E Deus tem misericórdia de mim, o que deve produzir em mim? Infinita gratidão. E é interessante, irmãos, olha, a palavra graça no grego é caris. Não é caries de dente, tá? Caris, né? Ok? Caris. A palavra gratidão ou ações de graça, né? Nós temos várias vezes na Bíblia a palavra ações de graça, ok?
essa palavra ação de graça ou gratidão, por exemplo, Colossenses 3 fala cantando com gratidão nos vossos corações. Na verdade, a tradução exata ali é graça. É cantar com graça nos vossos corações, tá? Então, às vezes, são tão próximas que às vezes as traduções elas acabam trocando um pouco, né? Mas a palavra gratidão, de modo geral, se escreve eucaristia. Eucaristia. Não confunda com a Eucaristia da missa católica, ok? Tá? Mas a palavra grega é essa, Eucaristia. Tá? Então, você vê que graça e gratidão, elas estão juntas, elas são muito próximas. Tá? Aí, vamos colocar, eu ouvi esse exemplo, eu gostei demais, queria colocar para vocês. Porque a graça, no fim, ela não só é o momento que a gente crê no Senhor, a graça nos alcança. Essa graça é para a nossa salvação, ok? Mas a graça, ela continua operando em nós. E a graça, ela também nos liberta do pecado. A graça são as riquezas de Deus. Então, a graça também são todas as riquezas de Deus que são dispensadas para nós. Por isso, a partir da semana que vem, nós vamos falar também sobre dispenseiros da graça. Tá? O irmão tem falado para nós sobre dispenseiros da graça, ok? Mordomos da graça. Então, por isso a gente precisa dessa base hoje, ok? Então, a graça nos alcançou e nos salvou, ok? Mas também a graça, ela nos transforma. A graça, ela se revela para nós salvadora. Tem muitos aspectos da graça, tá bom? Mas veja só. O seguinte exemplo. Suponha que você... Okay, vamos usar um exemplo aqui, né? Irmão Luiz ali. Pode ser o Luiz. Na verdade, qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós, Luiz. Dito. Pode ser o Dito. Vamos falar o Dito, vai. Aqui, o Dito. Então, o Dito, vamos dizer que o Dito fosse um morador de rua. Né? Tá todo arrebentado, nem toma banho mais. Né? Tá lá, todo fedido, não tendo ficar. Né? Uma situação lamentável, miserável. E um dia ele está lá debaixo da ponte, aquela vida, e alguém chega lá e fala assim: quem aqui é o Dito? Não, o Dito tem um monte. Não, o Benedito começou. Benedito Cícero. E você assim, epa, será que vão me prender alguma coisa, né? A situação que eu estou aqui. Sou eu. Ah, tá. Viu, seu Benedito Cícero? É o seguinte. O senhor tinha um tio muito rico. Que é assim, muito milionário. E esse tio seu só tinha um filho. E ele teve um desejo, porque era muito rico, sabe? E ele teve um desejo: olha, eu quero repartir a minha herança com esse meu sobrinho que eu não vejo há muito tempo. Mas ele perguntou para o filho dele: meu filho, você, meu único filho, toda a herança é sua. Você concorda em repartir meio a meio com o seu primo lá, que está lá perdido? Ele falou: concordo. Sabe o que é isso? Graça. O que você fez para merecer? Nada, pelo contrário, não merecia. Né? Mas o que? A graça alcançou. Aí você recebe essa graça.
Aí você vai lá se encontrar com o seu primo. Qual é a sua atitude para com o seu primo? Gratidão. Isso é próprio, né? O ser humano, quando fazem alguma coisa pra gente que a gente não merece, ou a gente sente que está desproporcional, a gente tem uma reação de gratidão. E se esse primo falasse assim, ó Dito, você tem um jeito meio assim esquisito de fazer certas coisas, isso me desagrada, você podia não fazer? Claro, não vou fazer isso. Não, você não gosta, não vou fazer mais. Por quê? Ele me deu tanta coisa. Será que eu não consigo parar de fazer isso? Então, a graça de Deus nos leva a uma consagração, a viver por Ele. Amém? E a querer agradá-lo. Essa é a reação espontânea. Mas aqui tem algo também mais maravilhoso, ainda poderoso, é que a graça de Deus é o próprio Deus, com as suas riquezas, que vem e nos enche. Por isso, Deus quer que nós sejamos cheios de graça. Amém. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Ele quer que eu seja cheio de graça, e graça sobre graça. Por isso, toda vez Paulo ele começa dizendo graça. Nós cantamos um hino hoje, né? Graça, não cantamos, não sei. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arraigar deste mundo perverso. Graça. Amém. Graça. Então, o Senhor quer nos encher com graça. E a graça, irmãos, ela nos supre. E especialmente quando você está em dificuldades, a graça, ela opera de maneira maravilhosa. Uma vez Paulo estava sofrendo e ele orou, Deus, tira de mim esse espinho, não aguento mais. Deus, dá um jeito nisso. E aí, o que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça, irmãos, é o canal, ela é o poder de Deus, as riquezas de Deus. Quando você fala assim, eu não aguento mais o meu marido, graça, né? A graça de Deus, ela vai operar. O que Deus quer dar é graça. Sabe por que nós temos muitas situações? É para que a gente experimente a graça. E especialmente em momentos de dificuldade, nós vamos receber graça. Amém? 1 Pedro 5,10. Amém. 1 Pedro capítulo 5. Olha só. 1 Pedro capítulo 5 fala que os irmãos estavam passando por muitas situações, né? Versículo 8. Sejam sóbrios, vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 9. Resistam-lhe firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmão, quando você está sofrendo, e eu estou sofrendo, e todos nós sofremos, primeiro lembre o seguinte, você não está sozinho. Jesus, ninguém está passando o que eu estou passando. Não, está pior.
Tem gente pior, tá? O fundo do poço é mais embaixo. A gente reclama de tudo, não é verdade? Ai, estou sofrendo, não aguento, né? Às vezes por bobagem. Ai, por que está sofrendo? Porque o celular não funciona. Então, assim, a gente reclama de tudo, de qualquer coisa, ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje. Nós estamos acostumados com muitas comodidades, né? Então, a gente sofre, mas não importa qual seja o seu sofrimento. Tenha certeza que sofrimentos iguais estão acontecendo com outras pessoas e outros irmãos, e talvez mais difícil ainda. Mas não só lhe diz que você saiba que tem uma pessoa sofrendo. Versículo 10 diz: amém. E o Deus de... Pera aí. O Deus de alguma graça? É um Deus de toda a graça. É uma graça que ela soluciona, que ela supre todos os problemas, todas as dificuldades. Não, esse aqui a graça de Deus não consegue. Não. É toda graça. Amém. Fala para quem está do seu lado, irmão, é o Deus de toda a graça. Amém. É toda graça. Amém. Esse Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Amém. Depois de ter sofrido por um pouco. Na hora que a gente está sofrendo, irmão, parece que não acaba, né? Na hora que a gente está naquele perrengue, meu Deus, não é verdade? Quando está dando tudo errado, quando não acerta nada, né? Nem Coca-Cola vende, né? Né? Quando vem uma atrás da outra. Não, irmão, é por um pouco. Amém. Ele mesmo. Amém. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Amém. Vamos falar isso para quem está do nosso lado. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Amém. Sabe, irmãos, se você sofrer sem Deus, vou falar para você, é muito sem graça. Não tem graça sofrer sem Deus. Eu vou falar para você, sofrer sem Deus é sem graça. É sem a graça. Entendeu? Mas, irmão, e todo mundo sofre, não tem por onde. Tá? Agora, se você tem Deus, você vai experimentar a graça de Deus. Vai experimentar as riquezas de Deus. O suprimento de Deus. Senhor Jesus. Para quê? Para que no final, você seja aperfeiçoado. E aí, nós vamos continuar nas próximas semanas, tá? Você vai se tornar a obra-prima de Deus. Vai se tornar o poema de Deus, a habitação de Deus. Tremenda graça, amém? Vamos cantar um hino então, tremenda graça? Amém?